E aí pessoal, beleza? Não, vocês não estão no lugar errado, eu que estou no lugar errado. Na verdade não é lugar errado, eu estou no lugar bem certo. Estou aqui na casa da L.L. Alves. Essa é a L.L. Alves, para quem não conhece. Ela é autora de Instituição para Jovens Prodígios, a saga que contém 4 livros. E esse é o primeiro livro da série, que é A Seleção. Então, hoje eu vou vir fazer uma entrevista com a Luene. Eu separei algumas perguntas para fazer para ela, né? Luene, bem-vinda aqui. Obrigada, Eduardo. Do Edu. Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Primeira entrevista. Então, gente, vou fazer essas perguntinhas para ela, são perguntinhas básicas, assim, que a gente selecionou aqui para vocês conhecerem um pouquinho melhor a obra e conhecerem um pouquinho melhor a autora. Então, vamos começar. Pergunta número 1. Como foi a ideia para criar essa série, Luene? Então, minha primeira ideia surgiu através de um sonho. Foi em 2010, foi em julho. Eu tinha ido para casa dos meus pais, passar as férias. E uma noite eu sonhei que eu estava num lugar, de certa forma um castelo, era desconhecido, eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. E nesse momento eu acordei e me lembrei do sonho. E isso é bem diferente, porque normalmente eu não me lembro do que eu sonho. Acontece mesmo comigo, eu nunca lembro. Então, e eu me lembrei e aquilo ficou na minha cabeça e eu pensei, pô, seria legal se eu desenvolvesse isso, né? E eu já tava com uma ideia de escrever uma série, de evoluir um pouquinho mais naquilo que eu tava acostumada a escrever. Sim. Já tinha escrito 3 livros, então, só que eram romances, eram bem simples. Sim. E dessa vez eu pensei, não, eu vou desenvolver um pouquinho. Nisso eu fiquei quase um ano desenvolvendo as ideias, quem, Nossa. como, quando, onde, pra poder fazer sentido, né? Como seria uma série, tudo teria que se encaixar. Então, na verdade, o começo mesmo foi através desse sonho, mas mudei completamente e as ideias foram aparecendo. Surgindo. E todo esse processo assim, de criação até terminar, pronto, acabei o último livro da série, deu em torno de quanto tempo, mais ou menos? Foram 2 anos. Até 2 acho que anos. foi pouco, né? Porque eu gosto de escrever e escrever de uma vez. Não gosto de escrever de pouquinho em pouquinho. Um mês eu escrevo uma coisa, outro mês eu escrevo outra. Eu gosto mais de escrever direto. Então, se eu posso passar a noite escrevendo, passar madrugadas e tô escrevendo. Esse é meu pique. Então, 2 anos foi o suficiente. Comecei em 2010, mas na verdade a escrever foi em 2011, né, nas férias. Então, até 2012, final do ano passado, que eu tava escrevendo, que eu terminei o 4º livro, né, que é uma série de 4 livros. Uhum. Então, lembrando que o primeiro livro foi lançado em abril desse ano, Isso, né? abril. Ele foi lançado na sexta-feira do livro de Florianópolis. Eu tive presente no meu blog lá, no leiturasdoedu.blogspot.com. Vocês vão encontrar depois um post com as fotos. Aí tem as fotos lá do lançamento, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E assim, Luene, de todos os personagens que você criou, assim, teve um que foi mais difícil de criar, assim, de personalidade, de traços e tudo, assim, teve um que... Então, na verdade, todos eles são um pouco complexos, né? Porque eu gosto de trabalhar com personagens que a gente diz redondos, não planos. Então, eles são complexos. Não existe um personagem, pelo menos eu tento criar isso, né? Um personagem completamente bom e nem um personagem completamente mau. Porque todos nós somos, como é que você pode dizer? Somos complexos, a gente tem sentimentos variados, confusos. Então, mas na verdade o mais difícil foi a protagonista, que é a Lara. Por incrível que pareça, foi ela. Porque os outros personagens eu trabalho melhor na sequência dos livros, só que ela é complicada porque ela é a protagonista, então a gente tem que mostrar muita coisa dela, ao mesmo tempo que a gente não pode mostrar tudo. Então, eu tenho que colocar ali, mostrar para os leitores como ela é, mas não dar de bandeja. Então, às vezes ela é uma chata, às vezes ela é legal, às vezes você se identifica com ela, mas tem momentos que você não se identifica, e isso é importante, porque a gente não é uma pessoa plana, a gente não é uma pessoa que tem esse sentimento fixo, e ela é assim, ela é muito confusa, e sempre tem ali os seus problemas, os seus dilemas. Então eu acho que ela mesmo foi a mais difícil. Então... E assim, só pra dar uma resumida assim, pro pessoal se inteirar um pouco, assim, dar uma breve sinopse, assim. Da história? Isso. A história começa com a Lara, que é a personagem principal, Lara Miller. Ela é uma carioca, ela mora na zona oeste do Rio de Janeiro, tem uma família, os pais e os irmãos. E ela descobre, né, no seu dia a dia da escola, tá no 3º ano do ensino médio, e ela descobre que vai ter uma oportunidade de estudar numa instituição, que seria a Instituição para Jovens Prodígios, que é uma instituição nova que está abrindo as portas agora e vai dar chance para todos os jovens no mundo. E os pais dela, como não são muito, sabe, como é que eu posso dizer, não são ricos, não tem uma condição financeira muito boa, que é o que a gente vê, né, hoje em dia, não tem como pagar uma faculdade para ela, e é muito difícil.
Então eles veem aquilo como uma oportunidade, uma grande oportunidade, já que ela sempre foi muito inteligente, ela é a melhor da escola dela, ela é realmente um prodígio. E nisso ela vai tentar, mesmo ela achando que tá um pouco confuso, porque, né, qual o objetivo dessa instituição. E ela, no fim, passa, né, porque senão a história não existiria. E ela vai pra Sheffield, na Inglaterra, no norte da Inglaterra, e muitas coisas estranhas começam a acontecer. Ela começa a acreditar que ela tá ficando completamente maluca, né, e isso a gente vai sentindo com ela. Mas, Sim, na verdade, o que tá acontecendo, né, ela tá ficando maluca mesmo ou aquilo é de verdade? Então é basicamente isso, é um mistério. Uma aventura atrás da outra e cheia de mistérios, assim, então muito, muito legal mesmo. Então, pergunta número 4. Sobre todo esse processo, né, de criação, assim, qual foi a parte mais fácil e até a parte mais difícil, assim, desse todo da saga? Sim, a parte mais fácil foi escrever, por incrível que pareça, né? Eu gosto de escrever, pra mim aquela hora é mágica e vai. Eu sei que alguns escritores têm problema de escrever, que as ideias estão ali na cabeça, mas não conseguem escrever. Eu não, eu tenho as ideias e consigo colocar no papel. Isso foi um trabalho que eu tive que fazer desde os 13 anos de idade, então não foi fácil. Mas, então a parte fácil mesmo é escrever, porque eu adoro criar mundos, pessoas e lugares. E a parte difícil, na verdade, foi a publicação, né? Que eu não sabia que era tão difícil, já tinha me falado e eu não acreditei. Mas a parte difícil é realmente ser vista nesse mundo, porque o Brasil não tem tanto incentivo quanto aos livros, né? Pelo menos não os autores brasileiros, nós vemos muitos livros, muitas divulgações, mas normalmente americanos, britânicos. E o processo de publicação foi mais difícil, que passei maus bocados. Depois então, a gente vai ter uma pergunta aqui só sobre a publicação. Então, a pergunta número 5 é: o que você sente ao escrever? Assim, você está lá escrevendo, qual é a sensação que você tem, assim, nesse momento? Isso, é o que eu disse, né? Eu gosto muito de escrever, então depende do momento. Se eu estou escrevendo uma cena de ação, eu me sinto naquela ação. Então, lugar, eu assim. começo a sentir falta de ar mesmo, é uma coisa de louco. Gente, que legal. Eu realmente entro na história, então se tem uma cena triste, uma cena que é... uma cena complicada, que tá acontecendo alguma coisa, ou tá chorando, sim, eu também choro junto. Então, depende dos momentos, mas normalmente a minha escrita é sempre prazerosa. Não existe momento que eu não gosto de escrever, talvez, sobre assuntos que eu não sei, que eu não saiba. Sim. Então, que eu tenho que parar e pesquisar, porque eu não vou escrever sobre o que eu não sei. Então, esse momento é um pouquinho chatinho só porque eu tenho que parar tudo, aprender do que eu vou falar e depois escrever. Esse foi um ponto que eu achei muito interessante no livro. Eu aprendi tantas coisas, assim, de pontos da Inglaterra, pontos turísticos, tantas coisas que eu não sabia, assim, até coisas mais simples. Então foi muito interessante, assim, eu me senti como se eu estivesse lá mesmo. Então foi adentrando mesmo no ambiente, assim, então foi muito legal. Principalmente as comidas, né? Eu gosto de escrever muito, muito bem as comidas. E gosto de deixar os leitores com fome. Com fome, E assim, então, pergunta número 6, assim, uma dica que tu dá pra quem quer começar a ser escritor agora, quem nunca escreveu nada, nunca publicou um livro, quer começar a escrever, tem vontade, qual é a dica, assim? A minha dica, que é primordial, que eu sempre falo, que eu tenho um blog também, apesar de eu não estar escrevendo nele faz alguns meses, é não desistir. Porque pra mim, se você quer realmente escrever, se você quer realmente continuar, não vai adiantar, na primeira pedra no caminho, no primeiro problema, você desistir. Então, nem comece, porque vai ser difícil, não vai ser fácil, mas se você gosta, se você quer, você tem que continuar. E isso está completamente ligado a escrever. Então, se você quer ser um escritor, você primeiro não pode desistir e tem que escrever. Tá? Quando eu comecei foi assim, eu pensei, não, quero ser escritora, mas eu não escrevia. Então, no momento eu parei e falei, tá, mas qual a lógica disso? Então, eu fui lá e vamos escrever. Não foi fácil também, foi bem difícil. Mas a gente vai lendo, descobrindo mais coisas e vai escrevendo. Mas não adianta escrever e desistir na metade do caminho. Então, não desistam. Certo. Agora uma pergunta que é bem difícil, eu coloquei essa pergunta de propósito. Quais são seus 5 livros preferidos? Pois é. Um bookaholic nunca sabe quais são os livros preferidos, porque acaba sempre mudando, né? Sim, conforme vai. Mas eu vou considerar séries, né? Certo, pode considerar séries. Primeiro, Harry Potter. Depois acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a minha autora preferida que me inspirou foi a J.K. Rowling. Então, eu comecei a ler por causa do Harry Potter, né? Eu comecei a ter essa vontade de escrever por causa do Harry Potter. Idem. Então, é Harry Potter.
Potter. Muita gente pode dizer que não é bom, ou que não é clássico, mas eu gosto, é o meu preferido. Bom, querendo ou não, é um clássico da literatura Sim. britânica, né? Porque Então, incentivou tantas crianças, sim, incentivou com tanta certeza. gente que E quem um sabe, dia vai ser. quem sabe, Um dia daqui a vai alguns ser. anos já vai... O segundo, que adicionei recentemente, que é o Instrumentos Mortais. Não posso dizer o que é o outro, né? Que você tem que ler. Série que eu tô doido pra ler, mas eu tô esperando ainda lançarem todos. Que é muito legal, achei muito interessante. A autora traz muitos temas importantes pro dia de hoje. Então, porque é legal. Quem leu já sabe, né? Então, é o meu segundo favorito. O meu terceiro, Coração de Tinta, posso dizer, que é a série No Mundo de Tinta. Gente, essa série parece ser muito legal. Eu vi o filme, eu não sei se tem realmente muito a ver com o livro, mas eu fiquei bem interessado. Tem Assim. bastante coisa a ver, mas é porque é uma série que fala sobre escrever e fala sobre o mundo dos livros. Então mistura duas coisas, né? As duas coisas que eu mais amo fazer. Então é o meu terceiro favorito. E também tem os livros do Neil Gaiman, que é um dos meus autores favoritos também. Eu não vou dizer um porque eu gosto de todos os livros dele, né? Mas, sei lá, talvez lugar nenhum que eu gosto. E os livros... não sei. Faltam 2 aí. Falta 2? Não, já falei 4. Então falta 1. Só falta um, né? Vou dizer o meu, né? A minha série, meu livro favorito, Tem né? que ser, né? Ele não fica em quinto, né? Fica em primeiro, mas tudo bem. Então fechou. Pergunta número 10. Assim, a gente já falou um pouquinho, né, que seria qual a tua inspiração e o teu autor preferido, mas só pra dar uma fechada, assim. O autor preferido é a J.K. e... Pra quem não sabe, J.K. Isso. Rowling é autora de Harry Potter. Isso mesmo. Que é a gente fala JK, né? JK Rowling. Isso aí. Às vezes. E minha inspiração foi ela também. E minha inspiração, na verdade, é tudo. Então, às vezes eu tô no ônibus, vejo alguma coisa que eu acho interessante e isso eu já penso, vou colocar no meu livro. Então, e eu trabalho muito nisso. Coisas Tudo. que tu vê, que tu Tudo sente. que eu vejo, que eu sinto, que eu passo. Aham. É Tudo é uma interessante isso. inspiração. Certo. Pergunta número 11. Como foi pra ti, assim, publiquei meu primeiro livro. Qual foi a sensação, assim, como foi pra ti publicar o livro mesmo? No começo eu não acreditei. No começo foi meio surreal. Porque eu trabalhei tanto pra chegar, foi bem difícil. Tantas dificuldades, Tantas chega na hora, dificuldades. assim... E na hora, às vezes, a gente nem acredita. Eu não sei se isso acontece com outros escritores, mas... Chegou no momento e eu fiquei... Tá, mudou alguma coisa? Não sei. Acho que sim, mas... Foi bem legal, foi muito importante, porque... Querendo ou não, eu realizei um sonho. Então, daqui pra frente, tem que continuar correndo atrás. Né? Certo. Pergunta número 12. Assim, o que as pessoas estão comentando, assim, quem já leu o livro? Qual o feedback, assim, que tu tem recebido sobre a série? Tem sido muito legal, tem sido muito bom, porque a maioria das pessoas que conhecem o livro que eu compartilhei são pessoas que eu conheço do dia a dia, né, como você, como o Eduardo, que a gente pegava o ônibus junto, e eu vejo que as pessoas não estão ali dizendo pra me agradar, que é mais importante pra mim, não estão ali dizendo, não, ficou legalzinho. Eu vejo que realmente se interessaram, leram e estão sendo sinceros, então acho que isso é importante, o feedback. E não só esse tipo de feedback, porque o mais importante é a crítica, querendo ou não. Porque não é positiva quando o leitor vem e fala, eu gostei disso, mas isso aqui ficou meio estranho. Então isso é importante. Eu já tinha feito isso com esse livro, né? Eu tive alguns leitores betas e mudei muito desde o primeiro momento. E agora eu vejo que muita gente tem gostado. Pra mim o mais importante é isso, não é vender livro, não é tornar milionário, porque eu sei que isso não sei se vai acontecer, mas... Ainda mais Brasil, né? A gente sabe o país que a gente vive. Mas o mais importante é saber que as pessoas estão lendo, que os meus leitores estão gostando realmente e vêm e me dizem, me dá o segundo livro, pelo amor de Deus, quando você vai publicar? Eu fiquei meses esperando pra ler o segundo livro. Sim, eu já li, gente, meu Deus, e a continuação é fantástica, fantástica. Você não tem noção, é fantástico. O segundo livro da série foi, sim, o melhor livro que eu já li esse ano, gente. Foi assim... esses 2 livros, pra mim, foram simplesmente demais, assim. O segundo mesmo foi melhor ainda. E, gente, esse primeiro aqui é fantástico. Uma introdução muito fantástica, assim, a esse... Meu Deus. É porque agora o Eduardo... Quase só tem spoiler. É, verdade. Porque agora o Eduardo, ele é um leitor beta, né? Porque ele também tá me ajudando, ele também deu algumas dicas. E o feedback, sem ser esse dos meus leitores betas, é o feedback mesmo, às vezes, de outras pessoas que eu não conheço, né? Como eu recebi recentemente de vou resumir, de um
garota que comprou o livro e veio mandar um e-mail pra minha editora, pedindo pra ela me agradecer, porque eu escrevi um livro ótimo, que ela tinha adorado, e que ela não mal esperava pela continuação. Então, me surpreendeu, porque eu não espero. Gente, que massa. Sim. Um leitor assim, manda um e-mail pra editora pra parabenizar o escritor. Assim, eu acho isso incrível, gente. Achei muito bacana, porque eu vi que... É isso mesmo, né? Isso. Tipo, é isso mesmo, assim, isso né? deixa a gente muito feliz, muito realizado. Então, a última pergunta, assim, só pra fechar, é assim, pra agora, né, quais são os teus planos em andamento, assim, e pro futuro, assim, quais vão ser seus projetos, já pensou? Isso, já. Para agora seria continuar revisando o segundo livro, né? Que se chama, tem o mesmo título, né? Mas o subtítulo muda, que é Instituição para Jovens Prodígios, A Traição. E seria revisar e registrar na Biblioteca Nacional, que eu fiz o mesmo com esse livro. E então procurar a publicação de novo, que muita gente quer a continuação, então eu tenho que colocar isso como prioridade. Isso, projeto, eu tenho muitos. Eu quero traduzir o primeiro livro para poder publicar no exterior, mas não sei quando eu vou conseguir fazer isso. Também quero continuar revisando a sequência, o terceiro e o quarto livro. E escrever a nova saga que eu tô pensando, a nova série. Eu já tô ansioso pra ler, que ela não solta nem um spoilerzinho pra mim, eu já tô ficando desesperado, ficando em cólica já. Que seria uma trilogia, né? Que daí eu vou trabalhar muito mais com a fantasia. E também escrever alguns contos, que eu quero também arriscar nos contos, então eu tenho muita coisa. Interessante, gente. Muita coisa. Então, a instituição, ela tem um brasão, que é descrito no livro, como vocês podem ver aqui. E tem um escrito aqui. Isso, tem escrito. Seria em latim, né? Coraticum, intelligentia e fidelidade. Eu não sei falar latim. Mas a tradução seria coragem, inteligência e fidelidade. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto o brasão da instituição. É esse. Então, essa é a capa do livro. A capa foi feita pela irmã da Luene. E essa é uma grande cena que acontece no livro, que é muito massa, e eu não vou dar spoiler. Muito importante. E aqui tem esse desenho pequenininho aqui, vocês podem ver que ele também vai ser uma parte importante da história. E que eu fiquei, uau, que legal, gente. Nossa, ficou muito massa. A capa tá linda, o livro tem uma edição bonita, a edição simples e bonita, assim. E o livro agora, o melhor de tudo, ele tá em promoção no site da Biblioteca 24 Horas. Ele tá com quanto por cento de desconto? 35% de desconto. 35% de desconto, então corram lá, vou deixar o link ali na caixa de informações. Corram lá, dêem uma olhada. Então eu acho que é isso, pessoal. Luene, muito obrigado pela entrevista. Gostei muito. Muito obrigado por responder as perguntas. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um gostei ali embaixo, né? Só dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, tá vendo a gente pela primeira vez, né? Você pode se inscrever. Então, eu acho que é isso. Então, um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau, pessoal. Tchau.